E o senhor Donald Trump sai bufando de raiva. O Trump conseguiu aí a façanha de, em menos de 3 dias, ser humilhado pelos 3 maiores países do BRICS, que são aí a Rússia, os 3 principais, né? A Rússia, a China e o Brasil. Primeiro, o governo chinês se recusou a comprar soja dos Estados Unidos, eles que já enviaram de volta mais de 300 mil toneladas de soja que saíram da Argentina e são estadunidenses, foram para a China. Também o Xi Jinping falou, não vamos comprar soja estadunidense, vamos continuar comprando brasileiro. Aí ele foi se encontrar na sexta-feira à noite com o Vladimir Putin, à noite no nosso horário, na Rússia não, né? Aliás, no Alasca não. E aí, o que aconteceu? Passou humilhação. Até a imprensa estadunidense fez ali uma coisa que é raro de ver, que são pessoas, olha, todos os canais contrataram ali especialistas em linguagem corporal para mostrar ali que o Trump estava sendo subordinado ao Putin. Aí eles mostravam ali o Putin com o dedo na cara dele, aí o Trump faz assim, em alguns momentos o Putin com um olhar sereno, e o Trump assim, com o olhar assustado. Tudo isso saiu na imprensa americana, estadunidense, né? Ok, para detonar mais ainda o Trump, para continuar a humilhação dele. E aí, no Brasil, ele achou que ia aplicar a lei Magnitsky e que ia ficar por isso mesmo. E o que aconteceu é que teve uma decisão ontem do Flávio Dino dizendo não, essa lei não vale aqui e quem tentar aplicar essa lei aqui, a giripoca vai piar. Pois bem, alguns se surpreenderam com a decisão do Flávio Dino e passaram até a gente na esquerda, eu vi ali, que defende a soberania nacional, mas que ficou com a pulga atrás da orelha, porque acredita um pouquinho na versão do Eduardo Bolsonaro, que é, mas Thiago, os bancos brasileiros precisam fazer operações em dólar. Se esses bancos eles não aplicarem a lei Magnitsky, eles podem ser banidos do sistema financeiro norte-americano e os bancos brasileiros podem ir à falência. Como é que vai ter um banco que não faz operação em dólar? É o banco que se vire. Primeiro aí, o banco que se vire. Eu tenho zero de empatia com um banqueiro bilionário. Zero. Se você tem empatia com um banqueiro bilionário, reveja seus conceitos. Aí, e acredito que 99% das pessoas que estão escutando isso aí estão concordando comigo, sem empatia com eles. Mas tem a segundo ponto. A decisão do Flávio Dino ocorreu milimetricamente depois de um encontro que teve no Ministério da Fazenda, que eu vou te mostrar aqui a foto, que é se você está preocupado ou preocupada com o banco, ou mas não é com o banco que eu estou preocupado, Thiago, é com o que pode acontecer. Esse aqui, que estava no Ministério da Fazenda do Brasil, ao lado do braço direito do Haddad, o nome dele é Hayden Allen. O Hayden Allen, ele é o presidente do SWIFT. SWIFT é o atual sistema do mundo de transferência de dinheiro entre países, entre instituições bancárias de países diferentes, que é usado. Inclusive, o sistema do BRICS, que o Lula já está falando abertamente aí, é um sistema que está vindo para substituir o SWIFT. Por quê? Porque o SWIFT é sediado na Bélgica. Lá é também a sede da União Europeia. E o SWIFT, dizem que ele é um sistema descentralizado, que ninguém manda nele, mas na prática, quem manda no sistema são os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Europeia. Eles mandam, e a Suíça, eles mandam nesse sistema. Por exemplo, quando os Estados Unidos e a União Europeia disseram, olha, o Putin é um ditador, vamos aí, e ele está matando ucranianos, vamos aí suspender os bancos russos do sistema SWIFT. Suspenderam todos, menos o Gazprom Bank. Gazprom é a estatal russa que vende gás. Esse não podia, porque os europeus tinham que continuar comprando gás russo. Então esse continuou no sistema SWIFT, mas os outros todos foram banidos. Hoje, se você for com cartão Visa ou Mastercard na Rússia, assim como na China, esses cartões não funcionam. Na China porque o governo chinês baniu. Na Rússia porque a Rússia foi banida do SWIFT. Mas Israel, aí você deve estar perguntando, mas Israel está cometendo um genocídio. Por que Israel não foi banido? Porque os Estados Unidos não querem, nem os europeus. Eles é quem estão financiando, né, dando dinheiro e armas para Israel cometer genocídio. Mas, Thiago, os Estados Unidos mataram 1,5 milhão de pessoas no Iraque. Também não, né? Eles que são os donos do sistema, como é que eles vão sofrer sanção? Não pode, né? Os Estados Unidos invadiram a Líbia, tiraram o presidente, mataram mais de 200 mil pessoas. Não vão ser sancionados, nem pelos outros crimes aqui que eu já citei inúmeras vezes. Pois bem, é só quem eles querem. Por isso que o BRICS está fazendo um sistema à parte. Mas hoje, o sistema que existe é o SWIFT. O que falou o chefe do SWIFT ao braço direito aí do ministro Haddad no encontro? E esse encontro foi antes da decisão do Flávio Dino. Ele disse, olha, a gente não vai aplicar a lei Magnitsky. O sistema SWIFT vai ignorar a ordem do Trump. A gente não vai aplicar a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes e a nenhuma autoridade brasileira. Além disso, o que disse aí ele que está muito mais a par de tudo do que os brasileiros. Ele disse o seguinte, tem 3 níveis de lei Magnitsky. E o governo dos Estados Unidos aplicou no Alexandre de Moraes o mais brando. Então, isso não muda nada para o Alexandre de Moraes, praticamente. Se ele não tem contas em bancos dos Estados Unidos, isso não muda nada para ele. Mas se por acaso
for aplicado algum outro nível da Magnitsky, nós do sistema SWIFT não vamos aplicar. Ou seja, se o Alexandre de Moraes, ele está no Brasil, aí ele vai viajar para outro lugar, ele vai lá fazer uma compra com o cartão dele Mastercard ou Visa, vamos supor, cartões de bandeira estadunidenses, e aí o dinheiro sai do banco dele no Brasil e vai lá para o outro banco onde ele fez a compra dele. Vamos supor, comprou lá um café, vai lá para o banco lá do Starbucks da Alemanha, vamos supor que ele está lá. Aí, vai passar pelo SWIFT essa transação? Vai. O SWIFT vai bloquear porque é o Alexandre de Moraes? Não. Olha, vamos supor que o Alexandre de Moraes queira mandar dinheiro, tem algum familiar dele em outro país, ele queira mandar dinheiro. Esse dinheiro, queira ou não, mesmo se for em euros, ele é convertido em dólar no meio do caminho. O SWIFT, o sistema SWIFT vai dizer, não posso fazer isso porque é o Alexandre de Moraes. Não vai. Eles vão eles vão transferir o dinheiro normalmente, ignorando a ordem dos Estados Unidos. Então a ordem do Trump não tem validade. Esse é o nível em que chegamos. Por quê, Thiago? Porque apesar desse sistema aí ser controlado pelos Estados Unidos, União Europeia e Inglaterra, eles são controlados por aquele establishment, que é aquele establishment mais daquele sistema antigo, que não é extrema-direita hoje, que era, como sempre foi nos Estados Unidos, podia ser Biden, Bush, Obama, Clinton, Reagan, o Bush pai, mudava o presidente, mudava o partido, mas a política imperialismo é sempre a mesma. E era sempre uma política daquele establishment. Quando chegou a extrema-direita, eles chegaram, o establishment os aceitou muito bem, porém eles não são parte do mesmo sistema, um outro sistema que eles tentam implantar. E aí aquele sistema que é o mesmo que quer o genocídio na Palestina, é o mesmo que quer continuar a guerra na Ucrânia indeterminadamente, assim, ad eternum, que continue sempre a guerra, esse sistema não está a favor do Trump na maioria das decisões do Trump. Então nessa aí eles são contra. Estão completamente contra. Inclusive esse sistema não deixou o golpe do Bolsonaro. Esse sistema aí que eu tô falando, que é o establishment, com todo o apoio da imprensa brasileira, que é subordinada a isso, e dos empresários brasileiros, que também são subordinados a isso, eles apoiaram a eleição do Bolsonaro em 2018. Eles achavam que o Bolsonaro ia privatizar o Brasil inteiro. Porém o Bolsonaro estava mais preocupado em dar golpe de Estado. Privatizou muita coisa, cometeu inúmeros crimes, isso aí, você vê que esses crimes jamais são denunciadas pela imprensa. A imprensa jamais vai dizer que o Bolsonaro vendeu por 8 milhões de reais uma bacia de petróleo que tem 300 bilhões de reais em petróleo. Quer dizer, o Brasil perdeu 299 bilhões 992 milhões de reais em uma venda do Bolsonaro. Mas isso você não verá em destaque na Globo. Esse crime isso aí é para prisão perpétua. Isso não tem pena de morte no Brasil, cria só para esse crime. Porque olha, não tem crime de lesa pátria pior do que você lesar o seu país em 300 bilhões. Não tem. Pois bem, aí bom, tem alguns aí que o Eduardo Bolsonaro tá cometendo, né? Aí, o que acontece? A imprensa era a favor disso, achava que o Bolsonaro ia privatizar muito mais, entregar Correios, a Petrobras inteira. Não fez isso, então eles foram contra. O Bolsonaro tentar dar golpe. Por isso, o sistema foi contra. Tanto é que gente dos Estados Unidos avisou os militares, ó, não pode ter golpe aí do Bolsonaro. Se fosse um golpe do Michel Temer, eles iam apoiar. Se fosse um golpe do Tarcísio, se o Tarcísio fosse presidente e fizesse tudo o que eles mandaram, eles iam apoiar. Se o Bolsonaro tivesse privatizado tudo e quisesse dar golpe, aí eles iam apoiar. Sorte nossa que o Bolsonaro é bem burro e não fez a estratégia que eles queriam, que era, privatiza tudo, entrega todo o Brasil aí pra eles, e aí você pode dar o golpe, porque aí você vai continuar entregando eternamente o Brasil inteiro. Tanto é que você vê que a imprensa não é a favor de democracia. A Globo apoia a ditadura, a Folha apoia a ditadura, a ponto de emprestar carros para os militares da ditadura sequestrarem pessoas para estuprar, torturar, matar, abusar de todas as maneiras. Com carros da Folha, dentro das caminhonetes da Folha. Então não é que a nossa imprensa é democrática como tenta pintar ser, não. É que não era a ditadura que eles queriam. Se fosse, teria o golpe. Então, esse sistema aí tá contra o Trump. E eles mandam no SWIFT. Tanto é que você pode ver que eles não tiram ali as sanções à Rússia. Querem até aplicar mais sanções à Rússia, mesmo sabendo que as sanções eram erradas. A economia que mais cresceu na Europa foi a da Rússia. Disparado. A Rússia teve ali um trimestre ruim depois das sanções, e depois a Rússia passou a crescer, e a Europa passou a ter aí níveis de inflação nunca vistos antes. Eu lembro que quando eu morava na Espanha, faz 12, 13 anos, eu ficava pasmo, caramba, a inflação anual é 0,5%, como é que pode ter 0,5% de inflação? E no Brasil, quando é 5%, a gente fala que é pouco. Pois bem, a Europa está com inflação de mais de 10% agora, mais de 10%. A do Brasil, agora o Lula vai ser o primeiro presidente da história, você não verá isso na Globo, só aqui no Plantão Brasil. O Lula, se fechar o ano com a projeção agora, que o mercado abaixou a projeção da inflação, por causa do tarifaço do Trump. A projeção agora é de 4,9%. O Lula vai ser o primeiro presidente da história desse país
mesmo se você contar os ditadores, mesmo se você contar os reis, monarcas, ou não sei o que pensar bem, monarquia também é uma ditadura, né? Contando todos, ninguém nunca conseguiu chegar a 3 anos de governo consecutivos com menos de 5% de inflação ao ano. Só Lula. Lula 3. Tá, só agora. Então veja só como é que é. Com tarifaço do Trump, com tudo, a economia brasileira segue crescendo e segue de vento em popa, assim como a Rússia. E agora o cara do SWIFT fala, não vou aplicar a lei. Aí o Flávio Dino, com essa liberdade de falar, já que eles não vão aplicar a lei, então vamos para cima agora. Não é que eu vou dobrar a aposta, não, agora eu vou dar o checkmate. Peraí, checkmate, Trump. Agora os bancos brasileiros não podem fazer nada sobre a lei Magnitsky, e ele nem cita a lei Magnitsky, ele fala determinação de poder estrangeiro. Não podem fazer nada a não ser que o STF diga que sim. Então pronto, deu ruim agora para o Eduardo Bolsonaro e para o Flávio Bolsonaro. É por isso que os bolsonaristas estão chorando tanto nas redes sociais. Estão falando, agora começou uma ditadura do judiciário. E o Flávio Bolsonaro, no post dele, ele sentiu muito o golpe. Porque ele percebeu, e ele está sabendo dessa reunião que teve no Ministério da Economia, que ele está antenado nisso muito mais, mesmo a imprensa não dando destaque, obviamente ele sabe, porque ele percebeu, caramba, não vão aplicar, o SWIFT não vai aplicar a lei Magnitsky. Aí se o Flávio Dino diz que os bancos brasileiros não precisam aplicar, ferrou. Ferrou. Porque o Trump pode ameaçar ali, punir instituições brasileiras, tudo mais, porém, nas últimas 3 semanas, o Trump não fez nada. Pois, nossa, ele tirou o visto da mulher e da filha de 10 anos do ministro Alexandre Padilha e de 2 funcionários, ex-funcionários do terceiro escalão do Ministério da Saúde. Nossa, gente que não ia para os Estados Unidos nunca. Que mega ação. Nesse meio tempo, o Alexandre de Moraes colocou tornozeleira e depois colocou em prisão domiciliar o Bolsonaro. Aconteceu alguma coisa contra o Alexandre? Não. Nem sequer aplicar a lei Magnitsky na esposa, em parentes do Alexandre e em outros ministros da STF. Aí você vê que Eduardo Bolsonaro passou a semana inteira em Washington, não conseguiu nada. Ele conseguiu postar uma foto com o secretário do Tesouro, que era um que tinha uma reunião marcada com o Haddad. O Haddad quis, de novo, é uma coisa que o Haddad faz sempre, que é dar com a língua nos dentes, falar antes e ferrar o plano. E aí o Haddad falou antes que teria a reunião, o Eduardo Bolsonaro se reuniu com ele antes do Haddad, e ele não se reuniu com o Haddad. Foi isso que aconteceu. E aí não começou lá alguma negociação. E eu vou falar, os empresários brasileiros podem achar que foi um mega erro do Haddad ele ter falado antes. Também, se o objetivo é negociar, foi um erro bobo do Haddad. E os erros do Haddad na comunicação de fala demais são várias vezes. Porém, o craque do jogo, Haddad, não tem que negociar mesmo, deixa o Trump se ferrar. Já tá aí o que tá saindo de influenciador estadunidense e muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, mostrando que disparou o preço da carne nos últimos 5, 6 dias, a coisa vai piorar muito pro Trump. Muito. Os estadunidenses amam comer carne. É cultural deles chegar sábado e domingo e fazer lá um churrasco. E o churrasco deles tem hambúrguer, que é carne de boi, carne bovina. O churrasco deles tem muita salsicha, tem frango e tem muito... Eles gostam lá de ribs, né? Que é costela de boi. E aí o que acontece? As costelas estão custando mais do que o dobro do que custavam uma semana atrás. E uma semana atrás já estavam custando muito. Já estavam bem mais caras do que estavam em janeiro, quando o Trump assumiu. E já estavam mais caras do que estavam antes do Trump anunciar o tarifaço ao Brasil. A coisa tende a piorar. Agora você imagina esse pessoal que adora ir fazer churrasco, a maioria é trumpista, tá? No sul dos Estados Unidos que eles amam mais fazer churrasco. Lá Texas, Missouri, Alabama, etc. E aí, imagina esse pessoal agora pagando quase $100 numa peça ali que já vem com osso, gordura e tudo. Ou seja, quase $100 numa peça lá que antes custava 30. Não vai dar bom, né? A médio prazo é bem ruim pro Trump. E olha só que coisa, no caso da carne, eu falo, e não é nem, Thiago, você tem falta de empatia com o empresário bilionário brasileiro. Não. Olha só, o pessoal da JBS, que é a dona da Friboi, o CEO falou o seguinte, não mudou para nada o tarifaço para nós. Na nossa operação não mudou absolutamente nada. Há algumas plantas no Brasil, ou seja, alguns locais onde eles têm frigorífico no Brasil, que deu uma afetada assim, porque são os que mais vendem para os Estados Unidos. Mas, na nossa projeção de lucros anual, não muda absolutamente nada. Inclusive, esse ano a gente vai ter um lucro maior do que no ano passado, com ou sem tarifaço. Quer dizer, se a maior empresa de carne do Brasil, que é a que mais exporta para os Estados Unidos, está dizendo que não mudou nada, então você vê que mudou mesmo foi para o cidadão estadunidense que está comprando muito mais caro. É isso. E talvez o Haddad tenha falado de propósito, que ele não parece que o governo Lula, e é o que eu faria se eu fosse o Lula,
não tá muito afim de ir atrás, de negociar e tal. É até melhor que fique ali para os empresários brasileiros saberem, ó, não tem negociação porque Eduardo Bolsonaro não tá deixando, viu, gente? Tão bravos? Falem com o Eduardo Bolsonaro. É isso aí que está acontecendo. Enquanto isso, lá na extrema-direita, eles estão se digladiando. Por quê? O Eduardo e o Carlos Bolsonaro começaram aí a xingar governadores, romperam com o Tarcísio. Tá uma loucura. Isso é o desespero de quem tá aí vendo que o Bolsonaro vai ser preso nos próximos 20 dias. Aí o Bolsonaro estará preso. Daqui 3 semanas, temos todos uma certeza. Jair Messias Bolsonaro já estará preso. Essa é a verdade. E aí, o Eduardo já vai estar com mandado de prisão, e o Flávio é senador hoje, só que o Flávio que se cuide, viu? já vai dar ruim para ele também. E o Carlos nem foro privilegiado tem, para ele também vai dar muito ruim já. Então, é o desespero aí da família Bolsonaro, lembrando que os empresários aí que estão perdendo muita grana, alguns realmente estão perdendo bilhões, eles já pediram aí a cabeça de todos eles. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui lutando pela soberania do Brasil contra os traidores da pátria. Falou!